Se existe uma ideia capaz de mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida, essa ideia talvez esteja na maneira como a sua mente funciona. E se eu te dissesse que o que tem impedido muitas pessoas de avançar não é a falta de talento, nem a falta de sorte, nem a ausência de oportunidade, mas sim a programação mental que elas repetem todos os dias sem perceber? Napoleon Hill, um dos autores mais influentes do desenvolvimento pessoal, dedicou grande parte da sua vida a estudar pessoas de enorme sucesso e percebeu que existia um padrão invisível por trás das grandes conquistas, um princípio interno mental silencioso que separava aqueles que apenas sonhavam daqueles que transformavam desejo em realidade. Hoje, muita gente associa esse princípio à chamada lei da atração. Mas o que Hill ensinava era muito mais profundo do que simplesmente pensar positivo. Ele não falava de mágica. Ele não falava de ficar parado esperando o universo agir. Ele falava de algo muito mais poderoso e, ao mesmo tempo, muito mais exigente. A capacidade de organizar a mente em torno de um objetivo claro, sustentar esse objetivo com fé, alimentar o subconsciente com repetição e emoção, e agir de forma persistente, até que a realidade começasse a responder. A verdade é que a maioria das pessoas quer mudar de vida, mas poucas entendem que toda mudança externa começa dentro da mente. E é exatamente por isso que os ensinamentos de Napoleon Hill continuam tão relevantes, porque eles mostram que existe uma relação profunda entre pensamento, crença, emoção, decisão e resultado. E quando esses elementos entram em alinhamento, a vida começa a se transformar de dentro para fora. Antes de tudo, é importante entender que Napoleon Hill não usava a expressão lei da atração da forma popularizada hoje, mas seus ensinamentos sobre desejo, fé, autossugestão, propósito definido, persistência e subconsciente formam uma base muito forte para aquilo que hoje muitas pessoas entendem como atração de resultados. Na visão dele, a mente humana não é apenas um lugar onde pensamentos passam. Ela é um centro de criação. Um campo onde ideias são plantadas, cultivadas e transformadas em ação concreta. Hill acreditava que tudo começa com um pensamento dominante. Isso significa que a qualidade da sua vida está profundamente conectada à qualidade dos pensamentos que você repete com mais frequência. Pensamentos não são apenas reflexos passageiros. Quando repetidos com emoção, eles começam a moldar crenças, e crenças moldam comportamento. Comportamento molda decisões, decisões moldam hábitos, e hábitos, com o tempo, moldam destino. Esse encadeamento é uma das ideias mais poderosas que podemos extrair da obra de Hill, porque ele nos obriga a olhar para dentro antes de culpar o lado de fora. Se uma pessoa passa o dia inteiro alimentando medo, escassez, dúvida e expectativa de fracasso, a mente dela entra em um estado de defesa. Ela passa a perceber mais ameaças do que possibilidades. Ela hesita antes de agir, desconfia de si mesma, procrastina, se retrai. E depois de algum tempo, começa a acreditar que a vida simplesmente não colabora com ela. Por outro lado, quando alguém alimenta um desejo claro e o fortalece diariamente com fé, emoção e repetição, essa pessoa começa a mudar a forma como enxerga e responde ao mundo. Ela se torna mais atenta, mais focada, mais receptiva a oportunidades, mais corajosa diante das dificuldades, mais persistente quando os resultados demoram. E esse movimento interno altera completamente a forma como a realidade é vivida. É justamente aqui que os ensinamentos de Hill se conectam com a ideia de lei da atração. Não no sentido infantil de imaginar algo e esperar que isso apareça do nada, mas no sentido de que a mente, quando orientada de maneira consistente, passa a entrar em sintonia com possibilidades que antes eram ignoradas. Você começa a perceber conexões, pessoas, ideias, caminhos e soluções que antes não faziam parte do seu radar mental. Napoleon Hill também falava muito sobre o subconsciente. Para ele, o subconsciente é como um solo fértil. Tudo aquilo que você planta com repetição e emoção vai, aos poucos, criando raízes. Se você planta medo, cultiva insegurança. Se planta dúvida, fortalece bloqueios. Se planta clareza, fortalece direção. Se planta convicção, alimenta coragem.
Isso significa que a sua vida não é moldada apenas pelo que você faz conscientemente em alguns momentos. Ela também é moldada pela programação invisível que você repete internamente todos os dias. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes de toda essa filosofia. A maioria das pessoas já está praticando algum tipo de atração mental, só que de forma inconsciente e muitas vezes contra si mesma. Quando alguém repete para si frases como: "Isso não é para mim", "Eu nunca consigo", "Minha vida não vai mudar", "Eu não tenho sorte", essa pessoa está praticando autossugestão negativa. Está ensinando à própria mente um padrão de limitação. Está dizendo ao subconsciente qual realidade deve ser reforçada. Napoleon Hill considerava a autossugestão um dos maiores segredos da transformação pessoal. Autossugestão é o ato de influenciar a própria mente por meio de palavras, imagens mentais e repetições conscientes. Hoje muitos associam isso apenas a afirmações positivas, mas Hill ia além. Para ele, repetir frases vazias sem emoção real tem pouco efeito. O que muda a mente é a repetição associada a sentimento, intenção e clareza. A mente absorve com mais força aquilo que é dito com convicção. Isso quer dizer que o diálogo que você mantém consigo mesmo é muito mais importante do que parece. Se a sua voz interna é derrotista, crítica, pessimista e insegura, ela funciona como um sabotador permanente. Mesmo que você diga querer sucesso, prosperidade e mudança, sua mente estará sendo puxada na direção oposta. Mas se você aprende a construir uma nova conversa interior, uma conversa mais forte, clara e orientada para propósito, você começa a reorganizar a sua estrutura mental. Outro princípio central nos ensinamentos de Napoleon Hill é o desejo ardente. Para ele, todo grande feito começa com um desejo intenso, definido e emocionalmente carregado. Não basta querer algo de forma superficial. Não basta pensar, seria bom se acontecesse. O desejo precisa ser forte o suficiente para gerar compromisso. Ele precisa queimar por dentro. Precisa ter nome, forma, prazo e significado. A maioria das pessoas fracassa porque deseja de maneira vaga. Quer melhorar de vida, mas não define o que isso significa. Quer ganhar mais dinheiro, mas não estabelece valor, propósito, prazo nem estratégia. Quer mudar de realidade, mas continua vivendo em dispersão mental. Para Hill, isso enfraquece completamente o poder da mente. Uma meta vaga produz energia vaga. Um desejo mal definido cria foco disperso, e uma mente dispersa dificilmente sustenta força suficiente para construir algo grande. Quando você define com clareza o que quer, algo poderoso acontece. Sua mente passa a ter direção, e direção é uma das bases da atração de resultados. Se você não sabe exatamente para onde está indo, qualquer obstáculo te desvia, qualquer crítica te abala, qualquer medo te desmonta. Mas, quando existe clareza, a energia mental começa a se organizar, e essa organização faz toda a diferença. Hill também dizia que o desejo sozinho não basta. É preciso fé. E aqui fé não significa apenas religiosidade. Significa convicção emocional. Significa acreditar de maneira profunda na possibilidade daquilo que ainda não se tornou visível. A fé, na filosofia de Hill, é como a energia que dá vida ao desejo. Sem fé, o desejo enfraquece. Com fé, ele ganha consistência. E o mais interessante é que Hill não tratava a fé como algo puramente místico ou inato. Ele acreditava que a fé pode ser desenvolvida, pode ser treinada, pode ser cultivada por meio da repetição, da autossugestão e do compromisso contínuo com um objetivo. Isso muda tudo, porque mostra que acreditar mais em si mesmo não é apenas uma questão de personalidade, é uma construção mental. Uma pessoa sem fé desiste rápido. Interpreta qualquer demora como sinal de fracasso. Interpreta qualquer dificuldade como prova de incapacidade. Já uma pessoa com fé consegue permanecer em movimento mesmo sem garantias imediatas. Ela continua, ajusta, aprende, recomeça, persiste. Não porque nunca sinta medo, mas porque decidiu que o medo não terá a palavra final. E é exatamente nesse ponto
que muita gente se engana sobre a lei da atração. Porque deseja intensamente por alguns dias, acredita por algumas semanas, faz 2 ou 3 tentativas, encontra resistência e então conclui que nada funciona. Mas Hill era muito claro em relação a isso. Toda grande conquista exige persistência. Pensamento sem ação é fantasia. Desejo sem disciplina é ilusão. Fé sem continuidade perde força. Na visão dele, a persistência é a ponte entre o mundo interno e o mundo externo. É o que transforma a intenção em experiência. É o que impede que o desejo morra na primeira dificuldade. É o que sustenta o movimento quando ainda não há provas concretas de que o resultado virá. E talvez um dos maiores segredos do sucesso, segundo Hill, seja exatamente esse: continuar mesmo quando os resultados ainda estão invisíveis. Isso não significa insistir cegamente na mesma estratégia. Persistência não é teimosia burra. Persistência é permanência inteligente. É continuar comprometido com o objetivo, enquanto adapta métodos, corrige erros, aprende com os obstáculos e se fortalece no processo. Quem entende isso, para de ver fracassos temporários como derrotas definitivas, passa a vê-los como parte da construção. Napoleon Hill também enfatizava o valor do propósito definido. Uma mente sem propósito é uma mente vulnerável. Vulnerável à distração, à comparação, ao medo, à opinião alheia, à ansiedade e à falta de direção. Quando você não tem clareza sobre o que quer, vive reagindo ao ambiente em vez de construir um caminho. E nesse estado, qualquer influência externa pode dominar sua energia mental. Mas quando existe propósito definido, a vida ganha eixo. A mente encontra um centro. As escolhas começam a fazer mais sentido. O esforço deixa de parecer apenas desgaste e passa a ter significado. A disciplina se torna menos pesada quando está a serviço de algo que faz sentido para você. E esse alinhamento entre mente e propósito fortalece tudo: foco, resistência, coragem e consistência. Se reunirmos todos esses princípios, fica mais fácil entender como a chamada lei da atração aparece dentro da lógica de Napoleon Hill. Ela não seria um fenômeno mágico separado da vida real, mas o resultado de um alinhamento profundo entre desejo, fé, autossugestão, subconsciente, propósito e ação persistente. Quando esses elementos trabalham juntos, a pessoa muda. E quando a pessoa muda, a maneira como ela percebe, interpreta e age no mundo também muda. É isso que abre portas, cria conexões, fortalece decisões e gera novos resultados. Então, por que tanta gente estuda esses princípios, fala sobre eles, compartilha frases bonitas nas redes sociais, mas continua vivendo a mesma realidade? Porque a maioria quer o resultado, mas não aceita o processo interno necessário para sustentá-lo. Quer abundância com mentalidade de escassez. Quer reconhecimento sem vencer o medo de se expor. Quer prosperidade sem disciplina. Quer mudança sem transformação interna. Essa incoerência é o que trava muitas vidas. A pessoa afirma que quer crescer, mas no fundo se sente pequena demais. Diz que quer prosperar, mas carrega culpa em relação ao dinheiro. Diz que quer se destacar, mas teme julgamento o tempo inteiro. Diz que quer mudar de vida, mas repete os mesmos padrões mentais de sempre. E a mente, diante dessa contradição, perde força. É por isso que a verdadeira transformação exige honestidade. Exige olhar para os próprios padrões mentais e reconhecer quais pensamentos têm sido cultivados. Exige perceber que não basta pedir por uma nova realidade enquanto se continua alimentando velhas crenças. A atração de resultados começa quando existe coerência entre aquilo que você deseja viver e aquilo que você aceita construir dentro de si. Na prática, como aplicar tudo isso? O primeiro passo é definir exatamente o que você quer, não de forma vaga, não de forma superficial, mas de maneira específica. O que você quer alcançar? Em quanto tempo? Por que isso importa? O que mudará na sua vida quando isso acontecer? Quanto mais clareza você tiver, mais força mental poderá concentrar na direção certa. O segundo passo é entender o que você está disposto a oferecer em troca. Hill falava muito sobre isso. A vida responde ao valor que você gera. Então, em vez de pensar apenas no que quer receber,
Pergunte a si mesmo em quem você precisa se transformar para merecer e sustentar esse próximo nível. Que habilidades precisa desenvolver? Que hábitos precisa abandonar? Que disciplina precisa construir? Que esforço precisa aceitar? O terceiro passo é criar uma declaração pessoal. Escreva sua meta de forma clara, com prazo, propósito e compromisso. Algo que você possa ler todos os dias. E não apenas ler por obrigação, mas ler com emoção. Ler visualizando. Ler sentindo. Ler como quem está programando a própria mente para não esquecer o que realmente importa. O quarto passo é praticar autossugestão de forma consciente. Isso significa vigiar o que você repete para si mesmo. Significa trocar frases de derrota por afirmações alinhadas com o seu objetivo, mas sempre com verdade emocional. Não se trata de mentir para si mesmo. Trata-se de orientar a mente para aquilo que você está decidido a construir. Trata-se de falar consigo mesmo como alguém que está em processo de crescimento, não como alguém condenado ao fracasso. O quinto passo é proteger o seu ambiente mental. Isso é decisivo. Você não consegue sustentar uma mente forte em um ambiente dominado por negatividade, desânimo, cinismo e autossabotagem constante. É preciso observar o que você consome, com quem convive, que tipo de conteúdo alimenta sua cabeça e quais narrativas você tem aceitado como verdade. O ambiente influencia a mente, e a mente influencia o destino. O sexto passo é agir todos os dias. Mesmo pouco, mesmo imperfeito, mesmo com medo, a ação diária reforça a crença. Quando você age, você envia uma mensagem poderosa ao subconsciente. Eu estou levando isso a sério. E quanto mais você age, mais a sua identidade começa a mudar. Você deixa de se ver apenas como alguém que sonha e passa a se ver como alguém que constrói. O sétimo passo é reinterpretar os obstáculos. Em vez de ver cada dificuldade como sinal de que deve parar, comece a perguntar o que aquela experiência está tentando ensinar. O que precisa ser ajustado? Onde você pode melhorar? Que força está sendo desenvolvida nesse processo? Essa mudança de interpretação é poderosa, porque transforma a dor em aprendizado e atraso em amadurecimento. No fundo, a grande lição de Napoleon Hill é que a mente precisa ser treinada antes que a realidade mude. A maioria das pessoas quer que o lado de fora se transforme primeiro, para só depois acreditar. Mas Hill invertia essa lógica. Primeiro vem o pensamento claro, depois a fé cultivada, depois a autossugestão repetida, depois a ação persistente. E com o tempo, os resultados passam a aparecer. Isso não significa que tudo será fácil ou imediato. Significa apenas que existe uma maneira mais inteligente e poderosa de viver. Uma forma de sair do piloto automático e assumir a responsabilidade pelaquilo que se planta dentro da própria mente. Porque no final das contas, você não atrai apenas aquilo que diz querer. Você atrai, reconhece e sustenta com mais força aquilo com que sua mente está verdadeiramente alinhada. Talvez seja essa a pergunta mais importante de todas. Que tipo de realidade você tem alimentado dentro de si? Quais pensamentos têm dominado o seu mundo interno? Quais crenças você repete sem perceber? Que futuro a sua mente tem ensaiado em silêncio todos os dias? Se a resposta não te agrada, a boa notícia é que ela pode mudar. E essa mudança não começa lá fora. Ela começa na forma como você pensa, sente, fala consigo mesmo, define seus objetivos e age diante das dificuldades. A verdadeira força da mente não está em fantasiar uma vida melhor. Está em se reorganizar internamente para se tornar capaz de construí-la. Napoleon Hill nos deixa uma mensagem poderosa. O ser humano pode transformar a própria realidade quando aprende a governar a própria mente. Quando o desejo é claro, a fé é cultivada. A autossugestão é consciente, o propósito é definido e a persistência se mantém viva. Algo extraordinário acontece. A pessoa deixa de viver em reação e passa a viver em criação. E talvez seja exatamente esse o ponto. A lei da atração, sob a ótica inspirada por Hill, não é sobre esperar que o mundo se ajoelhe diante dos seus desejos. É sobre se tornar internamente compatível com a vida que você quer viver. É sobre alinhar pensamento, emoção, crença e ação. É sobre construir dentro de si o terreno onde uma nova realidade possa nascer. Porque a mudança que você quer ver no mundo ao seu redor
pode estar esperando, há muito tempo, pela mudança que você ainda não decidiu fazer dentro de você.